Isto é uma pantera negra, o felino que aparece há 2 séculos nos relatos dos caçadores da Louisiana. O animal negro que os motoristas do Texas dizem ter visto atravessar a rodovia ao amanhecer. O predador que nos últimos anos foi avistado no Kansas, na Virgínia, na Colômbia Britânica, na Argentina, no interior do Brasil, onde não deveria existir nenhum felino de grande porte dessa coloração. A sua imagem está em milhares de declarações oficiais apresentadas a agências estaduais de fauna. Selvagem. Há vídeos no YouTube com milhões de visualizações. Há testemunhas com décadas de experiência no campo que a descrevem com precisão anatômica. A cauda longa e grossa, o passo silencioso, o brilho verde dos olhos sob o feixe dos faróis. E ela não existe como espécie desde que os europeus chegaram às Américas há 500 anos. A zoologia não documentou um único caso confirmado de puma melanótico. Nem em liberdade, nem em cativeiro, nem em museus, nem entre as centenas de milhares de pumas que os caçadores abateram, capturaram e taxidermizaram em 5 séculos de presença no continente. 0 espécimes, em lugar nenhum do planeta, e ainda assim os avistamentos não param. Acumulam-se, distribuem-se por mapas que cobrem o continente de norte a sul. A pergunta que há 200 anos permanece sem resposta definitiva é a mais simples e a mais difícil da zoologia americana. O que estão vendo? A escala do fenômeno é o primeiro ponto a compreender, porque tendemos a encará-lo como uma série de anedotas marginais contadas ao redor de uma fogueira. Não é assim. O Texas Parks and Wildlife Department recebe dezenas de relatos de avistamentos de grandes felinos negros por ano. A maioria vem do leste do estado, a região de pinheiros e pastagens entre Houston e a fronteira com a Louisiana. O departamento investiga os mais detalhados. Consistentemente, não encontra evidências físicas da presença de nenhum felino negro. E os relatos continuam chegando. A Louisiana documenta o fenômeno desde o século XIX. O pesquisador Chester Moore, editor da revista Texas Fish and Game e autor de vários livros sobre fauna americana, passou mais de 20 anos reunindo declarações, fotografias borradas e depoimentos de caçadores nos pântanos do estado. Sua conclusão, publicada em dezembro de 2024, é que o fenômeno é real no sentido de que há algo que as pessoas estão vendo. A identificação exata do que é esse algo é o que resiste à análise. Kentucky, Tennessee, Virgínia, as 2 Carolinas. Cada um desses estados tem sua própria base de dados de avistamentos de grandes felinos negros, acumulada ao longo de décadas. No Reino Unido, um fenômeno paralelo produz há 40 anos declarações de pumas negros nas charnecas de Devon e Cornwall, a ponto de existir uma categoria zoológica informal chamada Alien Big Cats, para designá-los. Na América do Sul, onde os jaguares existem de fato e podem ser melanóticos. Os avistamentos em zonas fora do alcance conhecido do jaguar adicionam mais uma camada de complexidade ao mapa. O fenômeno global dos grandes felinos negros não confirmados é um dos registros de avistamentos de fauna mais extensos e persistentemente inexplicados da história natural moderna. Para entender por que é tão difícil explicar o que as pessoas dizem estar vendo, é preciso começar desmontando o que a maioria acredita saber sobre os felinos negros. A pantera negra não é uma espécie. Nunca foi. É o nome popular usado para descrever os indivíduos melanóticos de 2 espécies de grandes felinos. O leopardo, Panthera pardus, principalmente na Ásia e na África, e o jaguar, Panthera onca, na América Central e do Sul. O melanismo é um traço genético que produz excesso de melanina na pele e na pelagem. Nos leopardos, a mutação é recessiva. Nos jaguares, é dominante. Um jaguar melanótico pode gerar filhotes de ambos os tipos ao se cruzar com um jaguar malhado. As rosetas do padrão normal ainda estão presentes na pelagem de um felino melanótico. Com luz direta, no ângulo certo, é possível vê-las. Só em condições de baixa luminosidade elas desaparecem completamente na escuridão da pelagem. Na América do Norte, o único grande felino nativo que poderia, em teoria, apresentar melanismo é o jaguar.
O puma, também conhecido como leão da montanha, cougar, pantera da Flórida, dependendo da região, abrange uma variação de cores que vai do bege ao acinzentado, do avermelhado ao castanho, nunca preto. E isso não é uma afirmação sobre o que ainda não foi encontrado. É uma afirmação sobre o que a genética e 5 séculos de observação tornam biologicamente improvável a ponto de ser praticamente impossível. Existe uma população de pumas em cativeiro em zoológicos e santuários de todo o mundo que soma centenas de indivíduos ao longo das últimas décadas. Se o melanismo fosse possível na espécie, teria aparecido em cativeiro. Não apareceu. Os taxidermistas que trabalham com fauna americana processaram milhares de pumas em um século. Não encontraram nenhum preto. Os museus de história natural, com coleções de peles de grandes felinos americanos, não possuem nenhuma pele de puma negro. O melanismo no puma não é raro, é ausente. E ainda assim, nos relatos de avistamento mais detalhados, os que vêm de biólogos de campo, guardas de parques e caçadores com décadas de experiência, as testemunhas insistem que o que viram era grande, preto e tinha cauda longa. Essas 3 características juntas eliminam a maioria das explicações de identificação equivocada mais comuns. Um urso negro tem cauda muito curta e seu modo de locomoção é inconfundível para quem tem experiência no campo. Um cachorro grande poderia ser preto, mas a cauda e a estrutura corporal de um felino são funcionalmente distintas das de um canídeo em movimento, especialmente para quem já viu as 2 espécies. Um guaxinim ou um texugo seriam pequenos demais. Um jaguarundi, o pequeno felino nativo do Texas e do México, é preto ou castanho escuro com cauda longa, mas mede entre 50 e 70 centímetros de corpo e pesa entre 3 e 9 quilogramas. Uma fração do que as testemunhas descrevem. Então há algo que realmente existe na América do Norte e que pode ser preto, comprido e de cauda longa. O gato do mato melanótico. O bobcat melanótico. Os bobcats melanóticos são extremamente raros. No final de 2016, um armadilheiro de New Brunswick, Canadá, capturou um em uma armadilha. Foi o 12º documentado em toda a história da América do Norte. 12 exemplares. Na Flórida, onde a maioria dos casos anteriores havia sido registrada, os biólogos atribuem sua frequência relativamente maior a um efeito fundador na população insular de bobcats da região. O bobcat melanótico existe, mas um bobcat adulto pesa entre 7 e 14 quilogramas. Não é o que as testemunhas do Texas e da Louisiana descrevem quando falam de um felino que atravessa a estrada na frente do veículo e que vem claramente a 20 metros de distância. Há uma explicação que a maioria das análises do fenômeno menciona brevemente e depois descarta como improvável. Os dados do período anterior a 2022 sugerem que não deveria ser descartada tão rapidamente. Antes de dezembro de 2022, quando o presidente Biden sancionou a Big Cat Public Safety Act, a posse privada de grandes felinos nos Estados Unidos não era regulamentada de forma homogênea em nível federal. Cada estado tinha suas próprias normas. O Texas, em especial, tinha regulamentações mínimas. No estado onde se concentram mais avistamentos de panteras negras, a estimativa mais citada antes da nova lei era de que havia entre 2.000 e 5.000 grandes felinos em mãos privadas, mais do que em qualquer parque natural do mundo. Em nível nacional, algumas organizações de conservação estimavam entre 10.000 e 20.000 tigres, leões, leopardos e jaguares em propriedades privadas. Mais tigres em porões e fazendas do Texas do que em toda a natureza da Ásia. Entre esses animais havia leopardos melanóticos. Leopardos negros criados em cativeiro para o mercado de animais exóticos, que chegavam a pesar entre 40 e 90 quilogramas na idade adulta. Um leopardo melanótico que tenha escapado ou sido liberado de uma propriedade privada no leste do Texas, movendo-se à noite, cruzando estradas vicinais, avistado durante 3 segundos por um motorista a 50 km por hora sob a luz dos faróis,
produziria exatamente a descrição que o Texas Parks and Wildlife Department acumula ano após ano. Felino grande, preto, cauda longa, olhos brilhantes, e seu rastro seria praticamente impossível de seguir. Sem chip, sem marca, sem registro. Um animal que ninguém admite ter possuído porque a posse já era ilegal ou semi-clandestina. Um animal capaz de percorrer 30 quilômetros por noite e desaparecer em uma área de mata de pinheiros antes do amanhecer. A Big Cat Public Safety Act proíbe agora a posse, o comércio e a criação de grandes felinos em todo o território federal americano. Os animais já existentes em instalações anteriores à lei estão sendo registrados e inventariados. Mas os que escaparam antes da lei, os que foram soltos quando seus donos não podiam mais mantê-los, não constam em nenhum registro. Mas a explicação dos leopardos escapados tem um limite geográfico claro. Explica avistamentos no Texas, na Louisiana, no Mississippi, na Flórida. Não explica tão bem os avistamentos na Colômbia Britânica, no interior do Canadá, nas montanhas da Virgínia. E também não explica por que o fenômeno dura 2 séculos, muito antes de existir o mercado de animais exóticos nos Estados Unidos. Para entender a camada mais profunda do problema, é preciso falar do jaguar. O jaguar foi sistematicamente eliminado do sudoeste dos Estados Unidos durante o século XIX e início do século XX. Arizona, Novo México, Texas, Califórnia, Colorado, todos faziam parte de sua área de ocorrência histórica. Os últimos indivíduos residentes nos Estados Unidos desapareceram nos anos 1950 e 1960. Desde então, os jaguares documentados no país foram machos jovens cruzando a fronteira do México, provavelmente em busca de território. O jaguar macho B, documentado no Arizona entre 2004 e 2009, foi o primeiro fotografado no país em décadas. O jaguar El-Jefe, documentado entre 2011 e 2015 também no Arizona, foi acompanhado por anos por uma câmera armadilha da organização Conservation Catalyst. Em 2023, um jaguar apelidado pelos pesquisadores de sombra foi documentado por câmeras armadilha no sudeste do Arizona. Todos esses jaguares eram malhados. Mas o melanismo no jaguar é causado por uma mutação dominante. O que significa que se um jaguar melanótico se cruzar com um jaguar malhado, aproximadamente metade da prole será melanótica. Em algumas regiões da América do Sul, como partes da Amazônia brasileira, a proporção de jaguares melanóticos pode chegar a 10% ou mais da população local. Em agosto de 2025, pesquisadores da Universidade de East Anglia e colaboradores brasileiros publicaram na revista Ecology and Evolution nas primeiras imagens confirmadas de acasalamento entre um jaguar melanótico e um malhado em estado selvagem. Na bacia amazônica, o melanismo está presente no jaguar, transmite-se de forma dominante e o jaguar está recuperando presença no norte do México. A fronteira entre Sonora e o Arizona tem atualmente a maior densidade de jaguares registrada em décadas nessa região. É biologicamente possível que entre esses jaguares haja indivíduos melanóticos ainda não documentados pelas câmeras armadilha no lado americano. Poderia um jaguar melanótico estar cruzando à noite para o Texas ou o Novo México, visto brevemente por um motorista sem ser capturado em nenhuma câmera armadilha? A probabilidade não é alta. Mas a probabilidade não é zero. A biologia da percepção adiciona uma camada de complexidade que não pode ser ignorada em nenhuma análise honesta desse fenômeno. Os seres humanos são sistematicamente ruins em estimar o tamanho de objetos em movimento em condições de baixa luminosidade, especialmente quando o objeto é de cor escura. Um animal escuro contra um fundo escuro produz menos contraste do que um claro, o que dificulta que o sistema visual calcule a distância real. Um animal percebido a 30 metros pode estar, na verdade, a 50,
o que gera uma estimativa de tamanho significativamente exagerada. Experimentos de psicologia da percepção com silhuetas de felinos sob diferentes condições de luminosidade demonstraram de forma consistente que observadores sem treinamento específico superestimam o tamanho de silhuetas escuras em 30 a 50%. Um bobcat melanótico, que pesa 12 kg e mede 70 centímetros de corpo, observado à noite a 40 metros por alguém que espera ver um gato doméstico grande, pode produzir a percepção subjetiva de um animal muito maior. O efeito é real e significativo. Explica uma fração substancial dos avistamentos, mas não os explica todos. E há algo mais na equação que a percepção visual não consegue resolver sozinha. A persistência geográfica do fenômeno OSS. Avistamentos de grandes felinos negros no leste do Texas não se distribuem aleatoriamente no mapa. Concentram-se em zonas específicas que produzem múltiplos avistamentos de diferentes testemunhas ao longo de anos ou décadas. Essa concentração geográfica sugere que há algo nessas regiões que os gera de forma recorrente. Pode ser um habitat que favorece o aparecimento de certos animais. Pode ser uma rota de passagem para a fauna que se move de forma clandestina. Pode ser uma expectativa cultural que filtra a interpretação de qualquer animal grande e escuro que os moradores da região vejam no campo. Os três fatores provavelmente coexistem. A questão é, qual pesa mais em cada caso concreto? O pesquisador que de forma mais sistemática tentou separar essas camadas no contexto americano é, novamente, Chester Moore, cuja investigação de 20 anos no sudeste dos Estados Unidos o levou a propor o que chama de hipótese do Black Longtail. A ideia de que uma parte significativa dos avistamentos do sudeste corresponde a jaguarundis, o pequeno felino nativo do México e do Texas, cujo alcance se estende possivelmente mais ao norte do que o registro oficial reconhece, observados em condições que distorcem a percepção do tamanho. O jaguarundi adulto pode ser uniformemente escuro, quase preto, com uma cauda relativamente longa e um corpo alongado que o faz parecer, à distância e em movimento, mais com um mustelídeo ou um gato de médio porte do que com um felino. Em condições de avistamento breve e à distância, com a adrenalina de ver algo inesperado no campo, o sistema de categorização do observador pode ativar o esquema mental felino grande escuro, antes que o cérebro processe o tamanho real do animal. Moore sustenta que isso explica a maioria dos avistamentos da região. Não todos, e é honesto sobre esse limite. Em paralelo, a questão dos leopardos escapados das enormes coleções privadas do Texas e de estados vizinhos está, segundo Moore e outros pesquisadores que cobrem o fenômeno, significativamente subestimada nas análises oficiais. O número de leopardos melanóticos que passaram por mãos privadas no estado do Texas nos últimos 50 anos é, nas palavras do próprio pesquisador, impossível de quantificar porque ninguém registrou quando existia a possibilidade de fazê-lo. O estado atual do problema pode ser descrito da seguinte forma: há uma explicação que resolve a maioria dos avistamentos, a combinação de distorção perceptiva, identificação equivocada de animais conhecidos em condições precárias de observação e a presença da expectativa cultural do felino negro como filtro interpretativo. Há uma explicação que resolve uma fração menor, mas significativa, dos avistamentos, especificamente os mais recentes e os do Sudeste. A presença de leopardos melanóticos escapados ou liberados de coleções privadas, antes que a regulamentação federal de 2022 mudasse o panorama. Há uma explicação que poderia resolver os avistamentos mais detalhados e mais persistentes em zonas da área histórica do jaguar. Indivíduos melanóticos que se movem com o alcance em expansão do jaguar desde o México em direção ao norte, ainda sem documentação no lado americano da fronteira. Há uma fração dos avistamentos, a menor e a mais difícil de categorizar, que nenhuma das três explicações cobre completamente.
Os depoimentos de observadores com credenciais impecáveis, em zonas onde nenhuma das 3 hipóteses anteriores se aplica geograficamente, descrevendo animais com características que não se encaixam em nenhum candidato conhecido. A Big Cat Public Safety Act de 2022 mudará a equação gradualmente. À medida que o registro e o inventário de grandes felinos em mãos privadas se completa e as coleções vão sendo reduzidas, a fonte de potenciais leopardos melanóticos não registrados irá desaparecendo. Em 10 ou 20 anos, se os avistamentos continuarem no mesmo ritmo nas mesmas zonas, essa explicação ficará descartada. E o problema terá ficado reduzido às suas camadas mais difíceis. A recuperação do jaguar no norte do México, se continuar, produzirá eventualmente o primeiro registro fotográfico confirmado de um jaguar melanótico nos Estados Unidos. Quando isso acontecer, parte da história dos últimos 2 séculos de avistamentos no Sudoeste encontrará uma resposta biológica concreta ao que restar depois dessa resposta continuará sendo o mistério mais antigo da fauna americana moderna. Às 3h17 da manhã, no Hill Country do Texas, a câmera armadilha instalada por uma equipe do Texas A&M Natural Resources Institute é ativada. O sensor de calor registra um objeto com temperatura corporal movendo-se pelo enquadramento. O disparo dura 1,3 segundos. A imagem infravermelha captura uma silhueta alongada, de cauda longa, em movimento entre 2 cedros. O algoritmo de classificação da equipe tenta atribuir-lhe uma espécie. Retorna indeterminado. Os pesquisadores baixam a imagem na semana seguinte. Olham para ela. Ampliam. Comparam com a biblioteca de silhuetas conhecidas, a imagem continua sendo, depois de 2 semanas de análise, indeterminada. Não é um urso. Não é um cachorro. Não é um veado. A cauda está errada para ser tudo o que deveria ser no arquivo digital do Instituto, junto aos 847 avistamentos anteriores dos últimos 12 anos nessa mesma zona. A imagem fica catalogada com um número de registro e uma nota que os técnicos escrevem com a mesma frase que há uma década usam para o mesmo tipo de arquivo: espécie não confirmada.